Olá e bem-vindos. Hoje vamos explorar uma ideia mesmo radical, que pode mudar por completo a forma como olhamos para um dos grandes quebra-cabeças da Bíblia. Tudo começa no livro de Zacarias, com uma imagem bastante misteriosa. Duas oliveiras. É um enigma que não fica por ali, não. Ele ecoa séculos mais tarde e volta a aparecer no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Durante séculos, claro, os estudiosos têm-se perguntado, mas afinal, quem são estas duas testemunhas, estas duas oliveiras? O debate é antigo, mas e se a resposta não for simbólica? E se for literal? É precisamente isso que vamos explorar. Ora bem, o nosso roteiro para hoje é este. Vamos começar pelo mistério, claro, depois apresentar uma regra de interpretação um bocado fora da caixa, tentar identificar as testemunhas e, por fim, ver como tudo isto pode reescrever a nossa visão do Apocalipse. Então, para começar, vamos mergulhar a fundo neste mistério que liga o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, temos aqui as duas peças do puzzle. Por um lado, Zacarias fala de duas oliveiras que alimentam um candelabro. É uma imagem poderosa. Por outro, no Apocalipse, fala-se de duas testemunhas que profetizam durante 1260 dias. A grande ligação? O próprio Apocalipse diz, preto no branco, que as testemunhas são as oliveiras. A pergunta que fica no ar há séculos é: quem são elas na verdade? Muito bem, e agora vamos à ferramenta, à chave que, segundo esta teoria, abre a porta deste mistério. Esta chave chama-se Teologia de Impacto. E a ideia central é, radicalmente simples. O princípio é: nada representa, tudo é. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos de deixar os símbolos de lado. Em vez de procurar metáforas, temos de procurar pessoas e acontecimentos reais, literais, na história. Ok, então, com esta regra de tudo é literalmente, a teoria avança com uma identificação e é, no mínimo, surpreendente. E aqui está ela. A resposta, segundo esta linha de pensamento, é que as duas testemunhas, as duas oliveiras, são Maria e Isabel. Sim, as mães de Jesus e de João Batista. É uma proposta que, convenhamos, nos faz parar para pensar. Mas de onde vem esta ideia? Bem, a base do argumento está escondida nos números, mais especificamente em dois períodos de tempo que encontramos no Apocalipse. Reparem bem nisto. O Apocalipse menciona este período de 1260 dias duas vezes, mas de formas muito diferentes. No capítulo 12, uma mulher é sustentada no deserto. É uma fase de proteção, de refúgio, quase passiva. Mas depois, no capítulo 11, as duas testemunhas profetizam com poder durante os mesmos 1260 dias. Aqui a ação é pública, é ativa. A teoria defende que não estamos a falar do mesmo período de tempo, mas sim de duas fases seguidas. Primeiro a fuga e a proteção e depois o regresso para o testemunho público. E esta tabela resume perfeitamente essa transição. Vejam só. A fase 1 acontece no deserto, um lugar de refúgio. A ação é ser alimentada, ou seja, é uma preservação passiva. Depois, na fase 2, o cenário muda completamente para a praça pública, para a visibilidade. A ação passa a ser profetizar, um ato de autoridade ativa. É a passagem do escondido para o revelado. Isto permite-nos construir uma cronologia, um ciclo de cerca de 7 anos na vida destas duas testemunhas. Começa com a fuga à perseguição de Herodes, que dura mais ou menos 3 anos e meio. A isto segue-se o regresso e um período igual de testemunho público. E tudo culmina de forma dramática: a morte em Jerusalém, seguida 3 dias e meio depois pela ressurreição e ascensão. É uma história completa, com princípio, meio e fim. E esse final dramático, a morte delas, segundo esta teoria, também foi anunciado numa profecia muito específica, que gira à volta de uma única palavra: espada. O rasto de pistas é impressionante. Primeiro, a profecia de Simeão diretamente a Maria: uma espada traspassará a tua própria alma. Depois, o que acontece ao filho de Isabel, João Batista, é executado na fortaleza de Maqueros, um nome que em grego significa a espada. É um precedente fortíssimo. E por fim, o cumprimento. As duas testemunhas são mortas, cumprindo literalmente a profecia da espada. A ligação parece tecida de forma muito cuidadosa. Vamos agora para a última parte e ver a implicação final de tudo isto, que é talvez a mais radical de todas. Pois bem, é aqui que a teoria atinge o seu auge. Se tudo isto for lido de forma literal, então o Apocalipse deixa de ser um livro simbólico sobre o futuro, transforma-se num memorial histórico, ou seja, um registro, literal, de acontecimentos que já ocorreram no passado. E pensem nas consequências disto. De repente, as duas testemunhas não são figuras místicas, são Maria e Isabel. As linhas do tempo proféticas não são vagas, são um período concreto de 7 anos das suas vidas. A violência descrita no livro seria a perseguição real sob a dinastia de Herodes.
O propósito do Apocalipse muda de forma fundamental. Em vez de prever o fim do mundo, estaria a preservar a memória do testemunho das primeiras testemunhas da fé. O que nos deixa com uma pergunta para reflexão. E se o Apocalipse, o livro que tantos leem como um mapa para o fim dos tempos, não for nada disso? E se for, na verdade, um memorial? Um monumento a eventos dramáticos que já aconteceram? Um capítulo da história que esteve, até agora, escondido à vista de todos?